Olá! Quando você dimensionar uma estrutura e for analisar ela, você vai ter vigas com esforços pesados, vigas com esforços médios, vigas com esforços pequenos e muitas vezes armadura mínima. A questão é, se você tem uma viga pesada, com uma armadura considerável, que ela tem momentos de fatores pesados, ela está suportando boa parte da obra e ela tem uma função muito clara na obra. Porém, você também vai ter vigas, muitas vezes com uma carga pequena, muitas vezes com vãos pequenos, onde você vai se perguntar, eu preciso mesmo dessa viga ou não? Ok? E como que a gente vai saber se realmente precisa de uma viga ou eu posso eliminar essa viga? A questão aqui é o seguinte, através dos esforços que ela tem e de uma comparação com o nosso pré-dimensionamento. Um dos motivos que o pré-dimensionamento é tão importante também é para isso, ok? A questão aqui é o seguinte, vamos imaginar que na minha obra eu determinei que minha viga padrão, minha viga base, tá, vai ser uma viga de 12 por 30 e uma armadura base de 8 milímetros. Ou seja, não importa se os esforços forem menores que isso, eu não vou trabalhar com menos que isso. Em qualquer viga eu vou ter pelo menos duas bases de 8 e ela vai ter pelo menos 12 por 30. Ok? Entendido isso aqui? Agora, isso eu vou olhar no momento flutor da viga. Por exemplo, nessa viga aqui, ó, eu tenho um momento flutor resistido de 1,18. Ou seja, se eu tenho uma viga que tem 5 toneladas-força-metro, beleza, eu preciso dela. Eu tenho que fazer, né? 5 toneladas-força-metro vai estar com uma taxa de aço bem maior, quem sabe até uma altura maior. Se eu tenho uma viga que tem ali um momento flutor de 2 toneladas-força-metro, beleza, eu preciso dela. Agora, e se eu tenho uma viga que tem 0,5 toneladas-força-metro? Será que eu preciso dessa viga mesmo? Aqui está a questão. Se eu não for ter a viga, o que eu vou ter ali? Deve ter que responder isso. Por quê? Bom, se a viga é necessária por uma questão construtiva, por exemplo, uma viga baldrame de contorno de um piso, mesmo que eu não tenha uma função estrutural dela, ela vai proteger um piso externo, muitas vezes, da chuva. Ok, vou deixar ela ali. Tá? Agora, eu posso substituir uma viga por outras duas coisas. Primeira coisa que eu posso substituir por uma vigota ou uma vigota dupla, ok? Então, além de ter um pré-dimensionamento da viga, um pré-dimensionamento da vigota também, ok? Então, vamos imaginar uma vigota dupla. Uma vigota dupla vai ter, de novo, vou pensar uma vigota dupla aqui, com uma armadura base 2,4.2 de uma laje com altura total de 12 de altura e cada vigota com duas barras de reforço de 8 milímetros. Duas barras de 8 é pesado para a vigota? Mais ou menos, mas é o que eu estava gastando na viga também. Ok? Então eu vou gastar essas duas barras de 8 no positivo da viga, vou gastar na vigota. São duas vigotas, beleza, pego a armadura negativa da viga e também coloco na vigota. Geralmente, digamos, ou se no caso, se tiver realmente uma viga contínua, ok, comparo com uma vigota simples, ou com só uma barra de 8 de reforço. Mas a questão é que uma vigota com a mesma taxa de aço que uma viga, ou duas vigotas somadas com a mesma taxa de aço que uma viga, vão ser muito mais baratas do que uma viga. Por quê? Porque eu não tenho que gastar com caixaria lateral, caixaria de fundo também não tenho que gastar. Eu não tenho que gastar tempo fazendo, dobrando os estribos ou comprando estribos, que é um custo maior do que uma ferragem genérica. E eu não tenho que gastar tempo montando a armadura. Ok? Você tem que chegar lá, colocar a vigota no lugar e concretar junto com a laje. Vou escorar? Vou, mas vou aproveitar já que vou escorar toda a laje. Então, e uma vigota dupla suporta, digamos, 1,09 toneladas-força-metro contra 1,18. Ou seja, são momentos flutores bem similares. Isso significa o quê? Significa que é o mesmo que está por dentro da viga seja 2 cm, ok? 1,15 com 1,09, mais próximo ainda. A questão aqui é que o que vai determinar se eu posso usar uma vigota dupla ou não? A flecha, ok? Porque uma viga vai ter uma altura muito maior. Então, se a flecha da viga está muito controlada, eu não preciso daquela viga. Eu posso fazer uma vigota dupla. Porque por questão de armadura de certo mais, uma vigota dupla não vai ter um custo tão maior assim, porque eu vou eliminar a armadura negativa de outros fatores que vai ser aproveitado junto da concretagem da malha, ok? A questão aqui é, uma viga tem 27 mil centímetros cúbicos de inércia, uma vigota dupla tem 4.500, ou seja, um sexto da inércia. Tá? Então, se a flecha está com abaixo de 2 milímetros, eu não preciso daquela viga. Eu determinei, não preciso daquela viga. Tá?
Quando que isso vai valer? Basicamente, quando a viga tem, digamos, um vão ali menor do que L sobre 8. Okay? Ou, no caso, uma laje, né? Porque algo que eu vou trocar para uma laje, a laje tem que suportar. Então, no caso, quando a laje tem no máximo 15 a 20 espessuras. Ok? Então, eu tenho uma laje de 8 mais 4, uma laje de 12. 12 vezes 15, 1,80 m, 12 vezes 20, 2,40 m. Então, qualquer viga aí que eu tenho um vão menor que 2 metros e um momento fator até uma força metro, para uma laje de 8 mais 4, nesse projeto aqui eu já terminei. Eu não vou usar essa viga. Eu vou usar só uma laje, vigota dupla, ou se o momento fator for menor que 0,6, né, quem sabe aqui uma vigota simples suporta 0,56, então se for até 0,56, uma vigota simples. Ok? Detalhar uma viga? Não, detalhar só uma vigota simples. Ou se já teria uma laje e tudo mais, ok, coloca uma vigota dupla. Mas a questão é que eu não preciso de viga nesses casos. Tá? Se eu tenho um momento fator pequeno, menos do que o momento fator mínimo que minha viga suporta, e o vão é até aí 20 espessuras da laje, já pode pensar em, provavelmente uma vigota dupla vai compensar e vai ser mais econômico. Agora, e se for um vão maior? Ah, não é um vão de 2 metros. 2 metros, ok, um fator pequeno. É um vão de 4 metros. Eu tenho uma viga de 4 metros e um momento fator pequeno. Será que eu preciso dessa viga ou não? E aqui entra a questão. Se você tem uma viga com um vão de, sei lá, 4 metros, 4 metros e meio, e ela está com a taxa de aço mínima, qual a função dessa viga? Você precisa me perguntar por quê? Bom, vamos imaginar que eu tenho uma viga essa viga de 12 por 30 aqui, por exemplo. Tá? Uma viga de 12 por 30, 12 por 30, que tem o concreto de densidade 2,5, ok? Em um vão de 4 metros ao quadrado, dividido por 8 aqui, ó, e um momento fator majorado de 1,4, eu tenho o quê? Eu já tenho só a viga, já tem um momento fator de 0,25. Se a minha viga tem um momento fator de 0,5 e ela vem um vão de 4 metros, o que ela está suportando exatamente que é tão pouco peso assim? Porque uma viga deveria ter um momento fator ali em torno, digamos, o peso próprio deveria gerar em torno de 10% do momento fator total. Se o momento fator dela é 50%, quem sabe eu nem precisa colocar uma viga porque não tem carga nenhuma ali. Ok? Então, a outra regra que a gente vai seguir é o quê? Se a viga tem um vão pequeno, eu troco por uma vigota dupla. Se ela tem um vão grande, eu tiro totalmente aquela viga e pergunto, o que vai cair se eu tirar essa viga? E provavelmente nada, porque ela não está suportando praticamente nada. Ok? Agora tem outra questão. Estou falando aqui de uma laje de 12 e eu estou falando aqui de uma viga de 12 por 30. E se fosse uma laje mais alta? Porque a gente está criando, digamos, mal bem, projetos mais arrojados e uma laje mais alta não está ficando tão mais cara assim, compensando as vantagens que ela tem. Eu quero demonstrar mais uma vantagem. Uma laje que ao invés de 12 tenha 16 de altura. Ok? Que o espaço de 42 centímetros, por exemplo. Ok? E que ela tenha, quem sabe, uma armadura base já de 5 milímetros. O que vai acontecer é o seguinte, que uma vigota dupla de 16 de altura com as duas barras de armadura base de 5 e quem sabe até um reforço maior, porque muitas vezes, sendo trabalhado na quadração, até um reforço maior na vigota, só para eliminar a viga, a gente está falando de um momento de 1,7 a 2,3 kgfm. Ok? E a questão é, ela tem uma altura maior também, ela tem 16 de altura, não tem mais 12, certo? Então, se eu tenho uma vigota de 12 mais 4, eu posso falar, custa mais caro. Ela pode facilitar a montagem e tudo mais, ainda mais caro. Mas ela pode tirar algumas vigas da obra. Porque uma laje de 16 vezes 20, ou vezes 15, vezes 20, eu estou falando de 2,40 a 3,20 metros. Ok? É o vão de um quarto. Okay? Então, muitas vezes eu vou ter um vão lá de 2,80 metros e eu posso colocar uma vigota dupla e eliminar a minha viga. Ok? Um vão secundário, claro, não um vão de porta-laje. Mas um vão secundário, eu posso eliminar uma viga. Porque um momento fator ali de até 1,5, 2 kgfm, uma vigota dupla de uma altura maior suporta. Entendido? E a outra questão é que numa obra você vai trabalhar com uma altura de 16, já que a sua viga já suporta, uma vigota dupla suporta pelo menos 1,7, quando você for analisar a viga, você quer uma viga que suporte mais que 1,7. Não vai fazer uma viga de 12 por 30 numa obra que tem uma laje de 12 por 4, porque a laje de 12 mais 4 já vai pegar esse esforço de até 1,5, 2 kgfm. Ok? Esse é um caso, por exemplo, se é uma viga de 40, quem sabe, se você for mais com uma viga de 14 por 40,
ok? E já trabalhar com armadura base 10. A armadura base 10 é mais cara. Não, não é, porque qualquer viga que passe com 8, eu já estou tirando ela e trocando por uma vigota dupla, ok? Mas a questão é que só vai ser o caso de trabalhar com uma viga realmente com uma vigota quando eu vejo momentos fatores consideráveis, quando uma vigota dupla não suporta, e eu vejo uma função óbvia na viga. Tá? Porque se o vão é pequeno, vigota dupla. E se o vão é grande, mas o momento fator é pequeno, tira a viga e deixa sem. Okay? Muitas vezes você não precisa de uma viga no lugar. E muitas vezes eu vejo engenheiros achando que uma maneira que projeta a estrutura, ao invés de ser modulando viga entre pilares e vigas secundárias, é o quê? Abre o projeto, sem predimensionar, sem fazer nada. Só abre o EBR, o CPK de TQS, onde tem parede lança viga. Jamais faça isso, tá? Não é porque tem parede que tem uma viga. Às vezes a viga não tem função nenhuma na obra. Tá? Principalmente nesses casos, como uma vigota dupla, teria função, principalmente nos casos onde a viga não, digamos, a viga não suporta a laje, e principalmente nos casos onde eu tenho uma laje adequada, que eu posso colocar um forcinho um pouquinho maior para eliminar totalmente uma viga, que acaba sendo um trabalho bem maior do que só colocar duas vigotas e concretar junto com a laje. Beleza? E a vigota vai valer principalmente, tá? Eu já usei isso aqui até um pouquinho mais de espessuras, quando eu tenho a vigota paralela à laje. Aí sim eu tenho uma função bem pesada. Ou seja, tem as vigotas da laje e a vigota dupla que está para suportar uma parede também está paralela a ela. Aí sim tem uma eficiência muito pesada, porque eu evito qualquer carga da laje e ir para a minha vigota, ok? Mas por enquanto seria isso. Questão base é, você vai analisar, eu posso tirar essa viga e isso vai funcionar? Ou eu não posso? Beleza. Eu posso tirar essa viga, colocar uma vigota, colocar duas vigotas e minha estrutura vai funcionar? Acaba sendo uma questão mais eficiente. Tá? E por final, questão aqui que eu analisei também, ó. Tá? Peguei essas duas vigas aqui, ó, uma viga de 12 por 40, outra viga de 22 por 12. E eu quero demonstrar os resultados nessa outra viga aqui. Tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Essa viga tem um positivo de 1 força-metro, tá? Como é um vão grande que sabe precisa dela aqui para suportar a estrutura, ok? E o negativo de 0,66. Essa outra que tem uma vigota dupla, né, que eu modelei como uma viga chata, basicamente uma vigota dupla é uma maneira de fazer uma viga chata, ela tem um momento fator positivo menor e um negativo menor. Como que a vigota dupla tem um positivo menor e um negativo menor? Ela deveria ter um positivo maior se tem um negativo menor? A viga que suporta? Não. Por quê? Porque uma vigota dupla é mais leve. Não só mais leve, você dizer, não é não porque sabe, uma viga de 12, uma viga de 12 por 30 vezes 2,5, ela tem 0,09, 90 quilos. Tá? Enquanto que uma vigota, quem sabe, uma vigota dupla de 22 por 16 com 2,5 aqui, ela tem 90 quilos também. Não tem diferença nenhuma. Eu vou dizer que sim, tem uma diferença pesada. Por quê? Porque a vigota dupla, ela está tirando o peso que já existiria. Ela está tirando peso da laje, já teria ali, tá? Teria peso da laje. Ela acaba ocupando espaço que seja da laje. Então, o peso de uma vigota dupla é menor do que uma viga. E, consequentemente, uma vigota dupla vai gerar menos carga nas vigas que ela suporta. E, consequentemente, menos carga nos pilares e, consequentemente, menos carga na fundação. É uma diferença gigante? Qualquer 1% de diferença pode ser significativo quando a gente está pensando em otimizar uma estrutura. Ok? Então, sim, pode ser uma diferença significativa. E tem uma outra questão também. Uma vigota dupla vai ter risco nenhum de gerar armadilha de rigidez. Ok? Inclusive tem um vídeo meu sobre armadilha de rigidez, que é um caso específico de uma viga pode, mesmo a viga pesada, pode não ter função. Tá? E uma outra questão que a gente tem é que uma vigota dupla, por ser mais larga, ela consegue distribuir melhor as cargas nas peças que ela apoia, ok? Ela pode apoiar um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, e isso vai ter uma diferença, ok? A gente imagina modulando no eixo, mas na prática, como ela tem uma largura maior, ela consegue gerar um apoio um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, que vai reduzir aí levemente os esforços. É suficiente para eliminar? Não, mas como eu falei, qualquer 1% de diferença pode economizar na minha obra, beleza? Mas por enquanto seria isso. Analise a estrutura, faça o pré-dimensionamento e verifique. Eu preciso dessa viga mesmo? Será que eu tenho muitas vigas na minha obra? Cada viga tem um custo. Cada viga tem um custo considerável. Tá? A maioria dos engenheiros que eu vejo, se perguntar quanto que custa uma viga de 5 metros com armadura base, não tem nem ideia de quanto custa uma viga. Não tem nem ideia de quantos quilos de ferro vai e quanto volume de concreto vai. E aí ele não sabe
Se ele quer perguntar, a estrutura está otimizada, eu pergunto quanto que custa uma viga, ele fala, não sei. Como é que você vai otimizar se você não sabe nem o custo de cada peça? Beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.